Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda parte da nossa videoaula sobre dispositivos de hardware de um computador, né? Vamos tratar aqui especificamente dos dispositivos de entrada e saída. O foco aqui é a gente falar, né, no que tange aos sistemas operacionais, né? Então vamos relacionar os dispositivos de entrada e saída em sua relação com os sistemas operacionais. E para começar, vamos, né, citar aqui que os dispositivos de entrada e saída são formados por o seu controlador e pelo próprio dispositivo. O controlador são chips ou um chip ou um conjunto de chips que controla fisicamente um dispositivo. E esse controlador ele disponibiliza uma interface para comunicação com o sistema operacional. Mas essa interface ela é muito complexa de ser utilizada e ela varia de fabricante para fabricante. Com isso, foram criados um recurso, né, uma camada de software que é o driver de dispositivo. Esse driver de dispositivo ele é disponibilizado por cada fabricante de dispositivo de entrada e saída para o sistema operacional. Então, quando o sistema operacional ele vai utilizar um determinado dispositivo de entrada e saída, ele precisa instalar o driver daquele dispositivo. Isso faz com que o SO comunique de forma padronizada e mais fácil com cada dispositivo de entrada e saída. Então, cada fabricante de dispositivo precisa fabricar um driver dispositivo para os diferentes sistemas operacionais que irão utilizar este dispositivo. Por exemplo, para você instalar uma placa de vídeo no seu computador, se você estiver utilizando Linux, você vai instalar o driver para Linux. Se você estiver usando Windows, você vai utilizar um driver para Windows. Se você estiver utilizando Mac, você vai utilizar um driver para o Mac. E além disso, esses drivers eles podem ser instalados para funcionar em modo usuário ou para funcionar em modo núcleo. A diferença está basicamente na praticidade que isso proporciona. O Minix, por exemplo, o Minix 3, é um SO que você instala todos os drivers em modo usuário. Isso permite, por exemplo, que você não necessite reiniciar o computador para que esses drivers sejam instalados e religados ao núcleo. Tá? Então, isso nos leva a três maneiras com que os dispositivos podem ser inseridos nos sistemas operacionais. Né? Eles podem ser, então, os drivers dos dispositivos podem ser religados ao núcleo, e isso é um modo muito antigo e não é utilizado, porque necessita da recompilação do núcleo. Existe um modo que você coloca a entrada, você pode adicionar uma entrada em um arquivo do sistema operacional, dizendo que ele precisa do driver e então reiniciar o sistema. Assim, o sistema operacional ele reinstala e coloca em modo núcleo, né? O sistema operacional em modo núcleo, ele instala o driver e assim você já pode usar o dispositivo de entrada e saída. Essa é uma maneira que é muito utilizada nas versões atuais do Windows, né? Mas mesmo assim, pessoal, existe uma versão mais simples, né? Que, por exemplo, quando você coloca um dispositivo USB no seu computador, você não precisa reiniciar o computador, porque o dispositivo USB já tem reconhecido o seu driver e o próprio Windows já instala esse driver, né? Então, o Windows e o Linux, eles possuem as duas maneiras, as duas últimas maneiras. Ele possui a maneira que você precisa reiniciar o computador, e aí ele faz a, a ligação em modo núcleo desse driver com o sistema operacional, e tem esse que é em tempo de execução, onde que o driver fica totalmente em modo usuário, né? Como, por exemplo, os dispositivos USB que a gente conecta no computador. Todo controlador tem um pequeno número de registradores que são usados para comunicar com ele. Para ativar o controlador, o driver recebe um comando do sistema operacional. Então, traduz os valores apropriados a serem escritos nesses registradores. A reunião desses registradores positivos forma o espaço de portas de entrada e saída. Basicamente, pessoal, é o seguinte: para a gente escrever, né, informações para enviar para os dispositivos de entrada e saída, primeiramente essas informações são escritas nos registradores desses dispositivos de entrada e saída. Como a gente já viu anteriormente, registradores são memórias internas, né, que a gente tem lá no processador. E não somente no processador, né? Nós temos registradores também associados aos controladores dos dispositivos de entrada e saída, que auxiliam, né, na leitura das informações que esses dispositivos precisam para o seu funcionamento. E esses registradores eles são acessíveis pelos sistemas operacionais através das chamadas portas, né?
Por exemplo, a gente pode usar um número de porta específico no sistema operacional para associar, por exemplo, a escrita na porta serial, a escrita na porta USB e assim por diante. Isso aqui é muito utilizado, pessoal, para a gente fazer programação direta utilizando dispositivos de entrada e saída. Nós podemos, por exemplo, utilizar portas para enviar informações por Bluetooth, para enviar informações para impressoras e assim por diante. Esses passos de portas, eles podem ser de duas maneiras no sistema operacional. Eles podem estar ocupando o mesmo espaço de endereçamento para a memória RAM que o próprio sistema operacional ou um espaço dedicado. A vantagem é que, se você utilizar o SO, você não precisa de instruções especiais para fazer a leitura escrita, porque você vai utilizar as mesmas instruções que são utilizadas para a leitura do próprio SO. Já se você tiver um espaço dedicado, você precisa de instruções especiais em Alt para fazer essa leitura. Mas a desvantagem do segundo método é que você... A vantagem, desculpe, do segundo método é que você não gasta um espaço de endereçamento do SO, ou seja, você não utiliza o espaço, né, do SO que foi reservado para a sua execução. Ambas as técnicas são utilizadas nos SOs que nós temos atualmente no mercado. A outra questão muito importante relacionada aos sistemas operacionais e aos dispositivos de entrada e saída é como a CPU ela lida com a sua operação, né? Então, são 3 métodos de entrada e saída existentes atualmente, né? Tem a espera ocupada, que a CPU ela fica ali enquanto uma operação de entrada e saída é executada, a CPU fica ociosa, ela não faz mais nada, ela fica ali esperando que a operação de entrada e saída termine para depois executar outra operação. Essa espera ocupada, como vocês podem perceber, ela é muito ineficiente, né? Então a CPU fica ociosa enquanto a operação de entrada e saída está executando. Para evitar esse desperdício de tempo, foram criadas essas duas técnicas seguintes, que é a interrupção, o uso de interrupções e o DMA. Né? O uso de interrupções ela consiste em liberar a CPU enquanto a operação de entrada e saída é executada e disparar uma interrupção avisando a CPU que aquela operação de entrada e saída já terminou, para que a CPU possa novamente continuar a execução do programa que estava sendo executado com aquela operação de entrada e saída. Dessa forma, a CPU ela não fica ociosa nesse tempo que a operação de entrada e saída está sendo executada. Mas existe uma outra maneira ainda mais interessante, que é a DMA. Por exemplo, quando a CPU ela precisa transferir informações de um pendrive para a memória RAM ou da memória RAM para um disco rígido, a ação de transferir um bit de um local para o outro, ela é especificada pela própria CPU. A CPU ela fala que, por exemplo, que ela vai transferir 8 bits da posição de memória X para a posição Y lá no disco rígido. Essa especificação de qual posição de memória da memória RAM que vai ser escrita no disco rígido, ela é feita pela CPU. E se você tem vários conjuntos de bits que vão ser transferidos em uma tarefa, a CPU vai sempre estar especificando de qual posição de memória de um dispositivo vai ser transferida para qual posição de memória para outro dispositivo. Então a CPU, ela, apesar dela não ficar ocupada durante a transferência, ou seja, durante o trânsito dos bits no barramento, a CPU está liberada para fazer outra operação. Mas a especificação de qual posição de memória que vai sair e para qual posição de memória que vai chegar aquela informação, isso é feito pela CPU. Para liberar a CPU dessa função, dessa incumbência, né, dessa função, existe um dispositivo de hardware especial chamado DMA, que fica incumbido, né, dessa tarefa, liberando a CPU por mais tempo para fazer outras tarefas enquanto a operação de entrada e saída finaliza. Tá? Então, é isso que é a DMA. A DMA ela é utilizada muito nos discos rígidos, né? E ela é utilizada também para outros dispositivos em que a transferência de informações é muito necessária, tá? Muito bem. Agora, pessoal, finalizando aqui nossa revisão sobre o hardware do computador, nós vamos falar um pouco sobre barramento, tá? O barramento, ele já não tem uma
relação tão íntima com o sistema operacional, e por isso vocês vão ver os detalhes mais aprofundados sobre barramentos nas disciplinas de manutenção de computadores e outras disciplinas relacionadas ao hardware do nosso curso, tá? Então, só para vocês verem aqui uma comparação, né? Nós tínhamos lá naquela primeira figura da nossa videoaula, né? Se a gente for aqui para a primeira figurinha, nós tínhamos aqui um barramento único, né? Um barramento único interligando todos os dispositivos, mas na realidade não é isso que acontece. O que acontece é o que temos aqui nessa figurinha, que é a última figura do nosso slide. Nós temos barramentos diferentes para dispositivos diferentes. Isso porque existem dispositivos que são mais rápidos que outros, e dispositivos mais rápidos precisam de barramentos mais rápidos, que são barramentos também mais caros. Então, nós temos aí uma série de barramentos que interligam esses diversos tipos de componentes dentro de um computador. E vocês vão aprender mais detalhadamente sobre esses barramentos nas disciplinas relacionadas a hardware. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Essa é a nossa revisão sobre hardware de computador. São os pontos mais importantes que vocês têm que saber relacionados aos sistemas operacionais. Mais informações vocês podem encontrar no livro do Tannenbaum e do livro dos Cyberchats, que estão disponíveis lá na biblioteca. Então, não esqueçam de fazer a nossa lista de exercício. Não esqueçam de participar no fórum, comentar no YouTube, para ganhar a presença, para ganhar a notinha. Conto com vocês na nossa próxima videoaula e tchau!